Olá, meu nome é Tayara de Oliveira Mendonça, sou estudante do curso de graduação da enfermagem na Universidade de Brasília e nesse trabalho eu fui orientada pela professora Dice Beleza Guima. O título do trabalho é Desafios para a Promoção da Saúde na Pandemia da Covid-19, Infodemia e Desinformação. A OMS foi alertada em dezembro de 2019 sobre diversos casos de pneumonia na China. Em 30 de janeiro, foi constituído o surto pelo novo coronavírus como uma emergência de saúde pública de importância internacional e em 11 de março caracterizada como uma pandemia. A pandemia tem sido acompanhada por um enorme fluxo de informações, sendo elas precisas ou não, que dificultam o acesso a orientações confiáveis. Por esse motivo, a OMS declarou que o surto de Covid-19 e sua resposta a ele tem sido acompanhados por uma enorme infodemia. Mas o que é infodemia? Esse termo ele faz referência ao grande aumento no volume de informações sobre um determinado assunto em um curto período, em decorrência de um evento específico. Por que isso é importante? Esse fenômeno é capaz de interferir na credibilidade de autoridades sanitárias, disseminando informações que colocam em risco da saúde da população, ocasionando na desinformação e comprometendo o alcance e sustentabilidade dos serviços de saúde. Tendo-se em vista, a questão que norteou a pesquisa foi quais os desafios para a promoção da saúde durante a pandemia, em virtude da crescente desinformação ocasionada pela infodemia. Os objetivos. O objetivo geral foi traçar um panorama sobre os reflexos da infodemia para o processo de promoção da saúde durante a pandemia, que foram indicados na literatura científica. Os objetivos específicos foram analisar, agrupar e sintetizar os dados encontrados para sugerir alternativas que subsidiem a conduta dos profissionais de saúde, em especial da equipe de enfermagem. A metodologia empregada foi a revisão integrativa da literatura, que consiste nessas 6 etapas: a identificação do tema, estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão, definição das informações a serem extraídas, avaliação dos estudos, interpretação dos resultados e apresentação dos mesmos. A coleta de dados foi feita na BVS, PubMed, Medline, Sinahau, Web of Science, Lilacs do Google Acadêmico, e os artigos incluídos foram de janeiro de 2020 a março de 2022 em português, inglês e espanhol. Foram excluídos estudos duplicados, artigos incompletos, artigos pagos, outras revisões integrativas e narrativas, capítulos de livros, teses e dissertações. Os termos utilizados na busca foram promoção da saúde, pandemias, epidemiologia, desinformação e infodemia. Na busca retornaram 6.709 artigos, dos quais 2.031 eram duplicatas, mais 70 duplicatas foram identificadas posteriormente, 30 artigos foram selecionados para leitura na íntegra e 11 artigos foram incluídos na revisão. Quanto aos anos de publicação, em sua maioria tratavam-se de artigos do ano de 2021, seguido por 2020 e 2022. Quanto ao tipo de estudo, eram em sua maioria artigos de estudos exploratórios, seguidos por estudos transversais, revisões sistemáticas e estudo ecológico. Quanto à fonte das informações, as principais fontes apontadas aqui no país como fonte de informações falsas foram o Facebook e o Twitter, mas também foram elencados o YouTube, o WhatsApp, o Instagram, o TikTok, a internet de forma geral, o Weibo e o Chat, que são aplicativos não utilizados aqui no país, e a televisão. Quanto ao tema das notícias falsas relacionadas à Covid, em sua maioria tratavam-se de notícias relacionadas a vacinas e forma de prevenção, seguido por novos casos, medicações, transmissão, teorias da conspiração, origem, falta de insumos, mortalidade, resposta governamental, detecção e sintomas. Quanto às consequências da desinformação, a principal consequência apontada foi o medo, seguido pela contaminação e o pânico, e outras elencadas foram a ansiedade, a depressão, o estresse, a xenofobia, o choque e a raiva. As redes sociais elas foram muito importantes na pandemia porque elas promovem a conexão entre pessoas, mesmo à distância, o que desempenha um papel fundamental devido ao distanciamento social dessa pandemia. Ela também é uma importante ferramenta para a promoção da saúde. Contudo, ela gera uma sobrecarga informacional, com informações muitas vezes pouco confiáveis. Alguns pontos foram levantados pelos autores, e um deles é que emoções negativas podem influenciar no discernimento de quais condutas devem ser adotadas, mesmo que o indivíduo tenha o hábito de checagem dos fatos, especialmente se está associado a um baixo conhecimento sobre ciência. Outro ponto levantado é que serviços de saúde em países de baixa e média renda são frequentemente vulneráveis e carentes de recursos, o que se agrava numa pandemia a longo prazo, como essa que estamos enfrentando. As recomendações levantadas pelos autores foram a literacia em saúde e a promoção da saúde. A atenção primária à saúde ela desempenha papel fundamental nesse quadro porque é esse nível de atenção que está mais próximo à comunidade e atua como porta de entrada, promotor de saúde e centro de comunicação entre a rede de atenção do SUS. Os profissionais de saúde devem, então, atualizar seu conhecimento para que assim possam capacitar a população e reforçar sempre a necessidade de se atualizar quanto aos cuidados recomendados, tendo em vista que é uma doença relativamente nova que tem diversas atualizações. Quanto à enfermagem, é importante que esses profissionais fortaleçam sua relação com a comunidade para que possam compreender os fatores que contribuem com a desinformação, promovendo saúde e a literacia em saúde. A capacitação da população para que essa possa obter, compreender e transformar as informações obtidas em comportamentos protetores de saúde, preventivos e de autocuidado é fundamental para a ampliação do alcance dos serviços de saúde, em especial da atenção primária à saúde. Por se tratar de uma revisão integrativa da literatura, foi possível apenas construir esse estudo com base nos dados já publicados até o momento, sendo necessárias outras pesquisas desse cunho para direcionar as ações dos profissionais de saúde. Obrigada.